Gente, boa tarde. Então vamos lá. Passamos para o Gilberto, que vai apresentar o segundo material de encontro. Boa tarde a todos, espero encontrar-lhes bem. Eu não estou muito bem, não. Bom, já deixa eu me queixar aqui. Tô pegando toda a gripe que está dando no sul, tô pegando, mas bora lá. Hoje o nosso encontro, algumas coisas vou tentar articular com o que a gente já trabalhou no encontro passado, mas uma diferenciação, já que Lacan introduz, de partida dessa aula, que eu não lembro nem quando que foi essa aula, enfim, é de 22 de janeiro de 64. Ele já coloca num título mais ou menos provocativo, que é o inconsciente freudiano e o nosso. Aí já teria como uma distinção básica que ele propõe, que ele não pensa, tanto é que ele diz textualmente que ele não pensa o inconsciente tal como Freud o formou. Ele vai dar um outro estatuto. Ao longo dessa classe, e aí é já na terceira página, para quem tem a edição física, lá na 27, ele vai colocar, ele vai dizer por que ele reordena os conceitos. Lacan vai fazer uma inversão conceitual e ele vai propor a noção de inconsciente e repetição, transferência e pulsão. A pulsão como o último conceito assim articulável, que ele vai dizer que é o mais difícil. E a gente sabe que em Freud a construção conceitual era distinta. Freud tinha, por exemplo, pulsão e inconsciente, repetição, transferência. Isso aparece no texto Repetir, Recordar e Elaborar, que o Freud vai dar um estatuto que a repetição apareceria na transferência. E aqui a gente vê que Lacan vai dizer não, que o inconsciente tem uma propriedade que é a da repetição. Ali no início a gente já vê Lacan, né, lamentando, ainda um pouco choroso de sua excomunhão, e aí ele vai dizer, né, que esse novo público a qual ele se apresenta, ele teria que dar algumas coordenadas. E logo no tópico, a partir do número 1, ele vai dizer o seguinte, que esse novo público deveria estar a par e imaginar o grau de desprezo ou simplesmente de desconhecimento para com seu próprio instrumento. Ele está se referindo à galera ainda da IPA, que podem chegar aos seus praticantes. E o instrumento que ele fala, que ele diz que é um desprezo, é a fala. Ele coloca então a fala aí como um instrumento. E aí ele vai propor que é uma recusa do conceito. Por isso que ele diz que ele evoca esses 4 conceitos tidos como fundamentais para pensar a clínica. E aí ele vai começar então a articular o inconsciente com a questão da repetição. E aí ele fala ainda sobre esse ponto que é importante, sobre a função da análise didática, que ele propõe que a gente veria esses conceitos, porque eles teriam mais, tanto é que ele diz assim, que ele se ocupava da psicanálise para a formação de analistas. E aí outro dia eu estava me perguntando, talvez por isso Lacan não estava tão preocupado assim com o atendimento clínico, já que de alguma maneira ele estava mais preocupado era com formação de analistas. Ele disse que o seu ensino era voltado para isso. E uma das coisas, ao final ainda dessa primeira parte, é que ele volta novamente, com aquilo que o Alexandre apresentou, a colocar a questão da ciência, né, assim, uma esperança de ciência. E aí entra um aspecto que, assim, em dado momento, o Lacan entende, tá, isso está lá no texto A Ciência e a Verdade, se não me engano, que ele propõe que para o nascimento de uma ciência sempre é necessário uma certa redução. E a redução que o Lacan está propondo seria uma certa redução algebraica, que é, por exemplo, conseguir formalizar a psicanálise a ponto de torná-la uma espécie assim de fórmulas. Tanto é que 10 anos depois, quando ele vem à Universidade de Colômbia, se não me engano, ele vai dizer assim, se eu estava falando de um sujeito, de uma bara, um losango e um A, é porque eu estava tentando imitar a ciência, porque eu acredito que é só assim que nasce uma ciência, por uma redução a ponto de formalizá-la numa álgebra. Então, todo esse esforço dele é porque ele acreditava que a ciência só poderia ser feita dessa forma, formalizando ela. E aí ele vai dizer que o que daria estatuto, então, para a psicanálise é ter uma definição de sujeito e de real.
E aí, eu acho que é bem importante já introduzir aqui que ele vai falar justamente que, para nós, o real, ou o que ele define, que seria um impossível lógico-matemático, mas para não ficar muito grego, o real seria aquilo que na clínica aparece sempre no mesmo lugar, o que retorna sempre ao mesmo lugar, sempre ao mesmo ponto. E aí, avançando um pouco, quando ele vai falar de que estatuto ele quer dar, então, para essa ciência, ele vai colocar a linguística como esse fundamento. Primeiro, ele começa mencionando o pensamento selvagem do Claude Lévi-Strauss, e aqui, o pensamento selvagem, que o Claude Lévi-Strauss se refere, não é um pensamento inferior, se trata de uma lógica que opera por meio de combinatória. Aí, nessa mesma página, lá embaixo, quase no último parágrafo, que eu estou na página 28, o Lacan vai dizer, hoje em dia, no tempo histórico em que estamos, de formação de ciência, que podemos qualificar de humana, mas que é preciso distinguir bem de qualquer psicossociologia, é a linguística, cujo modelo é o jogo combinatório operando em sua espontaneidade. Então, quando ele se refere ao Lévi-Strauss, sobre esse pensamento selvagem da combinatória, ele diz que para nós agora, hoje em dia, nesse momento de uma ciência, é a linguística que serviria de fundamento para a gente pensar o que ele está propondo como estatuto. Tanto é que ele vai dizer, né, que o ensino dele é simplesmente linguagem e nada mais, somente isso. E aí, nessa mesma página, ele vai propor o seguinte, ele coloca uma provocação aqui, que é do porquê que ele não pensa ou não pensa como Freud. Quando incito os psicanalistas a não ignorarem mais esse terreno, que é o da linguística, que lhes dá o apoio sólido para a sua elaboração, quer isso dizer que eu penso em manter os conceitos introduzidos historicamente por Freud sobre o termo de inconsciente? Muito bem, não, eu não penso assim. O inconsciente, o conceito freudiano, é outra coisa. E aí tem uma questão que é às vezes um pouco confusa. Particularmente, eu tendo a me colocar mais do lado de algumas concepções, e eu acho que cada um toma posicionamento daquilo que lhe parece mais lógico, mas tem uma fala da Aide Montesano, que é uma psicanalista argentina, e que para mim é fundamental para pensar, às vezes, de como a gente cai nessa cilada, que tem muitos que dizem assim, o sujeito que Lacan se refere já estava lá em Freud. Quer dizer, não, se adquiriu o estatuto de sujeito, é porque Lacan construiu um conceito de sujeito. E às vezes se confundem o que Freud descobriu com o que ele foi capaz de teorizar. Há uma limitação do próprio Freud, mas aí parece que já estava lá. Então, o que Lacan está falando já estava lá em Freud. Quer dizer, estava, mas não quer dizer que o Freud conseguiu conceitualizar. E aí, avançando nessa mesma proposta, o que vai dizer Lacan, nessa mesma página? Ele diz, certamente não basta dizer que o inconsciente é um conceito dinâmico. Aí tem, né, que Freud colocava que o inconsciente era um inconsciente dinâmico e descritivo. E aí diz Lacan, não basta, porque é substituir a ordem do mistério por um mais coerente, por um mistério particular. E ele diz que o que ele vai se referir nessa aula em questão é a função de causa. E é o estatuto que ele vai dar ao inconsciente como função de causa. Deixa eu me ver aqui. Tá, a reordenação dos conceitos, ok. E aí o que ele vai falar, ele vai se aproximar com Kant e vai propor que o inconsciente tem um estatuto de ânsia, de corte, de fenda. E que, primeira consequência para a gente pensar essa diferença, então, do inconsciente lacaniano do inconsciente freudiano, é que, mais à frente, eu imagino que viram que o Lacan se refere que a censura seria, então, essa propriedade ou esse mecanismo que atua no inconsciente e que é muito mais efetivo do que uma certa repressão. Então, o problema da repressão, que a gente pode extrair da construção de Freud, é que se o inconsciente é repressivo, acaba por tornar ele pessoal. Dota o inconsciente de uma pessoalidade. É uma repressão pessoal de alguém, etc. E também torna esse inconsciente freudiano como temporal. Tem um marco. E aí tem o caso que me vem assim, para a gente pensar, o caso da menina da tenda do pasteleiro.
tem um evento que acontece que dá para marcar a data de quando foi, ainda que não se lembre o dia exatamente, mas tem um marco temporal. E aí, a complicação que se tem nessa proposta do inconsciente freudiano é que ele se torna pessoal e o mecanismo de repressão tem duas complicações. Primeiro, né, que é uma denúncia, essa é feita assim pelo Alfredo Eudenstein, e acho que tem um outro psicanalista mexicano que também vai marcando. O problema é que no inconsciente, ou na maquinária de como Freud pensa o inconsciente, é que ele coloca a repressão inconsciente de um lado, representação coisa, e representação palavra do outro lado. E aí, se a gente coloca isso lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, como Freud colocou que funciona a sua maquinária, não tem um movimento que Lacan dá ao seu inconsciente que é de antecipação e retroação. Freud só tem um movimento que vai, ou seja, vai do polo que é o representação coisa ao polo representação palavra. Só que aí diz Freud que essas experiências traumáticas eram vividas, ficavam nesse polo inconsciente, onde só teria representação coisa. Como é que a gente poderia falar dessas coisas que, se não há palavra aqui nesse polo, estaria dividida, separada? Seria signos que são desconhecidos até mesmo para o portador. É como, por exemplo, receber um monte de mercadoria, embalá-las, mas esquecer de etiquetar de quem é. São coisas, não vou saber de quem é, não teria como, porque não são signos. Primeira consequência do modelo freudiano. E aí Lacan vai dizer, o inconsciente, então, é estruturado como uma linguagem, que é uma tautologia, diz a própria ideia, porque não existe estrutura senão a estrutura da linguagem. Matemática, física, química, todos os campos, a estrutura é a da linguagem. E aí, quando Lacan dá esse estatuto, ele dá um estatuto óbvio. Então, Lacan vai colocar, ele vai propor, então, que o inconsciente seria um corte, uma pura descontinuidade. E aí ele faz umas críticas bem pontuais, deixa eu ver aqui. Ele diz o seguinte, na página 29 que eu estou, onde ele fala sobre as fases da Lua. Ele diz assim, quando falamos de causa, há sempre algo de anticonceitual de indefinido na causa. As fases da Lua são as causas das marés. Quanto a isso, é claro, sabemos nesse mesmo momento que a palavra causa está bem empregada. Ou ainda, os miasmas são as causas da febre. Isso também não quer dizer nada, há um buraco. É algo que vem oscilar no intervalo. Em suma, só existe causa para o que manca. Muito bem, o inconsciente freudiano é nesse ponto que eu tento fazer vocês visarem, por aproximação, que ele se situa nesse ponto, entre causa e o que lhe afeta. Há sempre claudicação. E aí ele faz o comentário sobre que, bom, o importante não é que o inconsciente determina a neurose. E aí o comentário de Freud poderia ser que em algum momento se descobrisse alguma causa orgânica, ou humoral, hormonal, enfim, que poderia ser, mas não é isso que importa. E aí diz Lacan, por quê? Pois o inconsciente nos mostra a ânsia por onde a neurose se conforma a um real. E aqui lhes falei do real, que Lacan coloca como aquilo que sempre retorna ao mesmo lugar, que é o que não tem um lugar na cadeia. Aí uma outra consequência para pensar a clínica a partir de Freud é que se a gente deixa associando livremente, por exemplo, na clínica deixa associando livremente, não como um ponto de partida, mas como um método de condução, etc., o inconsciente já seria um tipo de interpretação acerca dessa ânsia. E aí sempre encontraria-se no mesmo lugar. Então, como aquilo que falava no outro encontro, se o analista não participa, a tendência é que essa descontinuidade que Lacan comenta, ela sempre aconteça. Porque o real vai sempre voltar no mesmo lugar. Porque à medida de que Lacan vai descrever o seguinte, Lacan diz assim, o inconsciente como sendo aquele não realizado, o não nascido, é algo que está ali à espera de uma articulação. E aí a crítica mais ferrenha de Lacan é que diz que os psicanalistas, principalmente da terceira geração, eles se ocuparam como espécies de ortopedeutas, quer dizer, que foram tratando de tentar consertar, e enfim, ou associada aí ao ego.
e que foram suturando essa ânsia que Freud teria descoberto. Só que aí eu gosto de um comentário do Martin Messa no livro, se não me engano, Lacan, A Revolução Negada, que ele diz assim, que de alguma maneira é como se Freud fosse descobrindo com uma mão o inconsciente e cobrindo com a outra, porque tinha alguns preconceitos que ele não conseguia avançar, ele não estava disposto, talvez em alguma medida, a abandonar algumas questões conceituais. E aí diz Lacan, estou agora, então, na terceira parte, na minha época, em posição de introduzir no domínio da causa a lei do significante. Então, o inconsciente começa a causa, começa a fenda, e nessa fenda, Lacan coloca que é a lei significante que opera. E aí a lei significante tem aí as propriedades, né, de antecipação e retroação, e que o sujeito só apareceria ali. Por isso, me ocorre agora que, numa análise, se segue associando livremente, a gente pode ter uma análise sem sujeito. Porque se o sujeito aparece no que Lacan está dizendo, nessa fenda, nessa falha, nessa lacuna, e não é a participação do analista, pode ser que o sujeito não apareça nesse lugar do não realizado. E aí seria simplesmente uma autoanálise. Segue-se falando indefinidamente e não se articula. Por isso que, nesse seminário, a articulação do inconsciente para Lacan é como uma estrutura de abertura e fechamento. O inconsciente como aquilo que se abre quando isso se fecha. Quando se fecha uma demanda, o inconsciente se abre. Mas para não ficar tão abstrato, em termos clínicos, umas coisas que a gente já foi pensando em outros anos, assim, por exemplo, quando algo de tropeço aparece nessa fenda, quer dizer, um ato falho, aí a estrutura de abertura, por assim dizer, do inconsciente, que aparece o significante e um sujeito ali. Se logo em seguida o paciente não associa nada, quer dizer, a gente pede para... e ele diz, não sei. A gente poderia dizer que aí já houve o fechamento. Quer dizer, não articulou, apareceu um significante, mas não teve uma articulação. Tá, mas o que é? Não sei. E é o momento em que se fecha, o inconsciente como aquilo que se abre, por isso que não seria um campo em que, quando entramos numa análise, já estamos nele. Porque entra e sai. Entra e sai. Por isso que tem análise que pode ser que seja uma sessão, e enfim, a gente cobra igual, mas tem análise, tem sessão que a gente poderia dizer que nada aconteceu ali. Então, Lacan enfatiza muito a importância do inconsciente como esse corte, onde o sujeito apareceria, na fenda. E aí a crítica que ele vai fazer, nesse mesmo tópico, Lacan gosta muito de criticar os outros, como Freud também, Lacan vai mencionar um dicionário ali, um livro do Flammarion, e ele diz que ele numerou 8 a 10 formas do que seria formas de inconsciente, ele diz que não ensinam nada a ninguém, que simplesmente designam o não consciente. E uma coisa, também, pensando sobre a propriedade do inconsciente freudiano, se a gente entende que ele seria algum tipo de conteúdo que se tem ali, etc., a gente está basicamente atuando com uma subconsciência. Que existem conteúdos numa subconsciência que, porque se é um corte, não se aloja nada numa fenda, não tem como alojar nada numa fenda, a não ser um sujeito. E aí, seguindo sobre essas, Lacan diz que também não são elaborações psicológicas, então não seria, como dizem, ouvi na graduação, que o inconsciente seria uma espécie de porão, etc. ali. Para Lacan não tem nada a ver com isso, já que é um corte. E aí, ele vai colocar que o fenômeno do inconsciente, na página seguinte, Lacan vai procurar, então, o inconsciente aonde? Na interpretação dos sonhos, na psicopatologia da vida cotidiana e no xiste e sua relação com o inconsciente. E aí tem um ponto para a gente pensar, porque no final dessa página Lacan vai dizer o seguinte, que o inconsciente seria essa descontinuidade, que é esse corte que introduz uma descontinuidade no discurso. E aí tem, esse comentário não é meu, eu tomei nota, meu livro está todo grifado aqui, que foi do encontro em algum momento, eu não sei nem quem disse, então não vou atribuir a autoria, mas eu sei que não fui eu que escrevi isso aqui não, quer dizer, eu que produzi isso aqui não. Mas que, em algum momento, Freud entende que
Por exemplo, o homem dos ratos resiste, e Freud entende que é o ego que resiste. E aí o comentário, eu suponho que deve ter sido ou o Martim Messa ou foi a Aide Montesano que comenta. O que Lacan está propondo com o corte é que o homem dos lobos não resiste porque é o ego, porque é a resistência. É porque é a repetição do desencontro, que Freud não conseguiu articular. Quer dizer, não se produziu um bucle, quer dizer, apareceu ali, mas não houve uma continuidade. Por isso, sempre, aquilo que sempre retorna ao mesmo lugar. Como aquele não realizado, um encontro com desencontro, que Lacan, mais adiante, eu acho que, não sei quem vai trabalhar, que o Lacan associa aí com a tique e autômaton, que seria esse determinado com o indeterminado. Aí avanço um pouquinho, que Lacan está falando sobre essa descontinuidade. Aqui ele introduz também a questão da unidade. Ele vai propor já, e já está pensando a questão do sujeito, enfim, e ele propõe o seguinte: será que o um é anterior à descontinuidade? Quer dizer, será que já existiria antes desse corte o um, uma unidade? E ele diz, penso que não. E tudo que ensinei nos últimos anos tendia a revirar a exigência de um fechado, miragem a qual se apega a referência ao psiquismo invólucro, uma espécie de duplo do organismo onde residiria uma falsa unidade. Então, como Lacan está enfatizando que não existe uns como unidades completas, e um e o dois, por exemplo, por isso que ele diz que ele não concorda que antes do corte já existiria uma unidade. Então, para Lacan, como o sujeito é dividido, não tem como ser uma unidade completa. E aí Lacan diz que vocês concordarão comigo em que o um, que é introduzido pela experiência do inconsciente, é o um da fenda, do traço da ruptura. E aí ele vai seguir abaixo, e aí eu acho que é interessante quando ele coloca assim: onde está o fundo? Será a ausência? Não. A ruptura, a fenda, o traço da abertura, faz surgir a ausência. Como o grito não se perfila sobre o fundo de silêncio, mas ao contrário, o faz surgir como silêncio. E aí eu deixo, eu nem vou ler, mas eu deixo, se alguém quiser ler, eu lembrei dessa nota aqui, que tem nesse livrinho aqui, da galera aí do Sander e da Luciana, que é Desambiguar. O Martim faz um comentário aqui sobre o grito que Lacan está mencionando. E, bem rapidamente, o grito, o que Lacan vai estar dizendo é que antes do grito não havia silêncio. Ela quer dizer que não havia silêncio, então não há que dizer que o inconsciente já havia antes. Por isso, né, o inconsciente seria aquilo que se formula numa análise. Não tem como dizer que já havia antes. É aquilo que se formula ali. Antes do grito não havia nada. É o grito que impõe, causa, faz surgir o campo do silêncio. Antes da demanda não há o objeto. O objeto, o silêncio, surge na estrutura causada pelo grito, pela demanda. Então, o sujeito do inconsciente só pode aparecer nessa estrutura de fenda, não antes. E ele não está ladado, assim como se fosse um ente para ser descoberto. Ele vai, por isso que o sujeito do inconsciente se formularia, então, nessa experiência de análise. E aí segue, nesse tópico, diz: no entanto, o importante a salientar é que não surge de forma paralela o grito e o silêncio, senão que o silêncio se enovela, se enrola, se emaranha no próprio impasse de onde brota, ou seja, do grito como figura mais reduzida da demanda. Aqui, para não ficar tão solto, já que talvez vocês não tenham a referência, o livro, enfim, ou talvez já tenham lido, é que como Lacan pensa, ele diz assim, que não é um círculo vicioso dizer que somos seres falantes. E se não me engano, nesse seminário, que eu não lembro nem por quem que é traduzido, não sei se é por Quiné ou por quem que traduziu, mas traduziram por ser falante. E Lacan diz, é um círculo vicioso dizer que somos seres falantes. Ele diz, somos parletre, que não é que seríamos entes, pessoas que falam. Lacan diz que é no ato de falar que um ser se constitui. Que é conforme se fala, um ser é constituído. Por isso que o ser não é mais do que um dito. Então, parece coisa pouca, mas é bem importante, sim, se somos seres falantes,
já seríamos seres. E Lacan diz, não, isso se realiza no próprio ato de fala, assim como o sujeito aparece numa análise nessa fenda possível. E aí ele associa, de fato, nesse mesmo tópico, ele diz que o sujeito, então, está associado no nível da enunciação, que é inconsciente, o nível do enunciado seria mais esse estatuto da consciência. E aí ele introduz também a dimensão da sincronia. Sincronia e diacronia significante, que são as leis do significante que vai na fenda. E que é, toda vez que o sujeito tenta se articular e se instituir como unidade, como esse um, quando vai de um significante a outro, se apaga. Que é, por isso que Lacan diz que é dividido. Porque tem um movimento de retroação. Toda vez que tenta se instituir como ser, se apaga no movimento de retroação. Por isso que o ser não seria mais do que um dito, não seria uma unidade, por isso que ele questiona que não é o um, ou o indivíduo freudiano. E aí, ao fim dessa página, ele vai dizer que o elemento operatório, então, desse apagamento, seria, então, a função da censura, que estaria na origem, a função da censura. E aí ele diz, já na última página, seguramente podemos nos interrogar sobre o que se torna o efeito dessa palavra pelo fato da censura propriamente material. Mas ele diz o seguinte, mas é sobre isso mesmo que age de maneira mais eficiente o dinamismo do inconsciente. Então, aqui, Lacan já coloca, ele associa a censura como o fundamento da dinâmica do inconsciente, e que não mais a repressão, tal como Freud. E aí tem uma coisa que é muito bacana. Tem um texto, se alguém quiser, não é um texto, na verdade é uma entrevista do Lacan em 57, para uma rádio, um jornal, não lembro, onde o radialista, veja, o radialista não, o jornalista interroga ele sobre, mas Freud disse que era repressão, e aí Lacan dá uma rebolada ali para dar uma, e diz, mas Freud estava falando mais ou menos isso, e ele contorna. Só que o que ele coloca ali, ele diz assim, vejam, a censura é um mecanismo muito mais eficiente nessa entrevista. Ele diz, porque veja o que acontece na ditadura quando você tenta reprimir. Tipo, quanto mais você tenta censurar, mais você torna aquilo evidente. Quer dizer, por isso que o Goldenberg tem naquele livro Désiler Lacan, ele diz assim, quanto mais você acrescenta, quanto mais você tenta desacrescentar a palavra, mais você acrescenta a falação. Quer dizer, quanto mais você tenta se desculpar, mais aquilo fica em evidência. E aí diz Lacan, o que acontece com a censura é que a gente não perde, o material tá ali, só que está censurado. E aí tem uma cita que eu sei que o Alexandre, ele tem como um mantra, que é assim, a definição do conceito de inconsciente para o Lacan, que Lacan diz assim, o inconsciente é um capítulo censurado de minha história, ocupado por um branco ou por uma mentira. E quando Lacan diz que é uma censura, diz Lacan, o que nós perdemos é a chave de leitura. E é nessa entrevista, Lacan coloca o analista como um leitor, como um linguista. Ele diz assim, então o analista tem que aprender a ler isso que está censurado, que aí aparece como um sintoma histérico, que está censurado, como se fosse uma tarja, ali apagou, só que nesse ato de censurar pode aparecer uma coisa pior, quer dizer, sei lá, que é um sintoma corporal, os monumentos, isso é meu corpo. Então, aqui Lacan associa não mais como Freud a repressão com o mecanismo do inconsciente, mas a censura. Ele vai colocar, então, para finalizar, o inconsciente como causa e não como lei, e sim a lei significante nessa causa. Aí os mecanismos de sincronia e diacronia, de antecipação e retroação dos efeitos do significante sobre o sujeito, e ele também vai falar desse caráter evasivo, né, do inconsciente, onde o sintoma aparece e desaparece. Na clínica, por exemplo, assim, um paciente está indo bem, estou melhor, passa-se umas sessões, estou mal de novo. Esse caráter evasivo, de como se rearticula esses conceitos. Ainda o que não falei, mas para não me tomar muito tempo e talvez a gente dialogar, o Lacan coloca também sobre ele associar o inconsciente às causas de Aristóteles, né, que seriam as causas, deixa eu me ver aqui, a causa material, formal, eficiente e final.
E o que Lacan vai associar das causas de Aristóteles é que o inconsciente seria associado, foi associado por Lacan, à causa eficiente. Que a causa eficiente é aquilo que coloca em movimento, diferente da causa material. Por exemplo, como fazer uma mesa, o material para a produção de uma mesa. A causa formal seria como vai ser essa mesa, o formato dela. A causa eficiente de Aristóteles é se ela é mutável ou não é mutável, quer dizer, se eu posso mudar essa mesa ou não posso mudar essa mesa. Por isso que Lacan vai usar essas duas últimas, que seria a causa eficiente e a causa final, para associar ao inconsciente dele. Quer dizer, que é um inconsciente, por isso que ele coloca a característica da linguagem como metonímia e metáfora, que é esse processo de mutação. E, por fim, acredito que é isso que eu consegui pegar dessa aula, assim, para trocar com vocês, e tem outras coisas que passei batido, só para a gente poder dialogar, não sei o que vocês viram por aí. Eu vou fechar aqui porque eu vou ter que dar uma tossida. Pô, esqueceu a melhor citação desse capítulo, cara, que eu tô namorando para pensar uns títulos legais, assim, para, sabe, aquele bait pro YouTube. E tem a menção à psicanálise, o inconsciente como um vacilo, né? Que no final ele diz, né? O inconsciente se manifesta sempre com o que vacila no corte do sujeito. Agora, eu não sei se eu entendi, Gilberto, por favor, me ajude. Você está querendo me dizer que o inconsciente só aparece diante do analista? Tô de sacanagem com você, não. Mas a brincadeira é que essa fala, né, que ele inicia, só fazendo um comentário rápido, né, só existe causa para o que manca. Gente, isso aí, não sei se alguém que está no mestrado ou está no doutorado, mas tem 1 milhão de autores que estudaram Lacan. Tem o Althusser, você tem o Piaget, você tem até, eu acho que o Derrida, você tem vários autores que citam essa frase, porque a brincadeira que é muito legal é que, assim, é você poder pensar como você elege a causa da manifestação, né? E aí, qual que é o problema, assim, e é tão... Aí já é o diferente, né? Porque aí você começa a entrar naqueles problemas, né? Que é aonde está o inconsciente. O inconsciente ele vai estar onde o analista vai dizer que ele está, sabe? Essa que é a pegada, assim. Porque esses conceitos, sujeito e real, quem vai definir qual que é o sujeito e qual que é o real do caso clínico é o analista. E essa aparição, essa nomeação, né, do inconsciente, quem dá é o analista. Então, assim, e qual que é o problema desse exemplo que ele falou tão bom, também da associação livre? Vamos dizer assim que o cara comete um ato falho, né? O ato falho, ele é, de todos os exemplos do inconsciente, talvez ele seja, pelo menos para mim, ele é o mais rico, assim, ele é o mais certeiro, né? E aí, só que qual que é o problema? Se o analista não é aquele que se posiciona para convocar esse lugar do inconsciente, quer dizer, se o analista deixa passar, ferrou, assim, sabe? Então, qual que é o problema, assim, né? Vou dar um exemplo bem exagerado, mas para vocês entenderem. Se o analista, né, o paciente traz uma queixa e o analista não faz um recorte de que ali pode ter uma propriedade significante ou inconsciente, e aí, bom, se ele vai dizer, não, isso aqui é uma manifestação puramente biológica, ou não, você dormiu mal, é só isso, ou qualquer um desses nomes, o inconsciente não vai aparecer. Sabe, assim, o psicanalista é o maior representante do inconsciente, e isso é importante por quê? Isso é uma coisa que vai aparecer muito, 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 muito nessas histórias, assim, e que é o que, vejam que um exemplo mais caricatural é o seguinte, se por exemplo, eu acredito, eu tenho um problema e eu vou, por exemplo, numa casa espírita, longe de mim criticar essas instituições, mas eu vou na casa espírita, o representante da casa espírita, ele vai dizer, não, isso aqui que você tem é uma manifestação de um espírito ou qualquer uma nomeação. Vejam que quem dá a nomeação é o cara. Agora, se o cara vem para análise e a gente escolhe não dar essa nomeação como lugar do inconsciente, aí o inconsciente não vai aparecer. Então, esse que é o difícil, porque a nossa função é marcar, né? A nossa função é apostar
antes de mais nada, nesse lugar do inconsciente como essa manifestação. Por isso que essa causa, só a causa do que manca, né, se referir ao quê? A causa que nós estipulamos é o inconsciente em si, Júnior. Sabe, assim, se ele está diante de nós, é isso que é tão fundamental. E essa separação entre o problema do freudiano é justamente esse de cavar e descavar, porque aí é um intervalo do problema freudiano, porque o Freud ele vai apontar o inconsciente, mas ele vai produzir aquilo que a gente está dizendo, a gente falou sobre a hermenêutica. Por quê? Porque ele vai dizer assim, toda vez que você falar que você, por exemplo, se toda vez que você confundir o meu nome com o do seu pai, você está dizendo que eu estou no lugar do seu pai. Esse é o problema da hermenêutica freudiana, que é o complexo de Édipo, né? Porque aí chega um momento em que tudo já está definido e tudo já está claro, e a função do analista é só ir repetindo esse vocabulário das intenções que já estão lidas. E qual que é o problema que o Lacan tá querendo voltar? Não, a gente tem que voltar para a abertura. O fechamento já é o sentido. A abertura é aquilo que que o Freud se perdeu. Que ele tentou teorizar o que é essa abertura. Mas quando ele tenta teorizar, é que dá o problema. Sabe? Essa é a nossa dor de cabeça aqui, né? E há uma ruptura, né? Isso que é importante, porque aqui a gente já tem uma ruptura de dizer a diferença dos dois inconscientes. O inconsciente freudiano e o inconsciente lacaniano. E a premissa. Agora a gente vai pensando em outras coisas, mas assim, há inconscientes, sabe? Há inconscientes que nós, como psicanalistas, vamos ter definidos, né? E isso aí dos casos clínicos, né? Porque você vai definindo o dispositivo, conforme o caso vai andando, como que vai se construindo até o inconsciente do caso, e há inconscientes dos autores. Pelo menos é o que eu defendo, né? Por exemplo, o inconsciente freudiano diferente do inconsciente lacaniano, o inconsciente winnicottiano e tal. E aí vira o que para mim é uma crítica que é a salada, porque aí o pessoal não sabe o que está fazendo. Porque aí você usa vários autores diferentes que, na sua própria estrutura, eles definem posições diferentes, de direção de cura, de final de análise, né? Então, só abrindo para dar a palavra, por exemplo, o que é o real? Qual que é a aposta do analista? A gente tem que definir qual que é o real do caso, qual que é o impossível lógico-matemático. Né? Olha, este caso é um caso em que o real está aqui. E a direção do tratamento é tentar, de alguma forma, contornar ou, como a gente viu no último encontro, trabalhar o simbólico através desse real. Porque se a gente não define esse real, a gente não vai conseguir definir o que a gente tem que fazer. Aí é bagunça, tá? Aí começa as tretas, porque aí o pessoal vai discordar, mas assim, se não está claro o que nós vamos ter que fazer nesse caso, se não está claro o que está por trás dessa queixa, né? Aí também é um conceito importante, que é a demanda de análise, que é qual é a demanda dessa análise, que é o que através desse sujeito real, que a gente vai definir esse caso necessário ser feito, a gente não vai conseguir avançar. Mas enfim, abrimos, né? Só para não perder o fio, Alexandre, para fazer um comentário, né, que é um problema metodológico de Freud. Quando você traz, né, assim, que, porque é com o teu pai, o problema ali da interpretação freudiana, é que é um problema metodológico, que é um indutivismo ingênuo, né, que Freud construiu todo o programa de investigação dele a partir de um método indutivo, né? Por isso que Lacan vai partir do método hipotético dedutivo, são hipóteses. Só que, como Freud parte desse método indutivo, quer dizer, observa, 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 e tanto é que ele diz, veja, a definição de ciência para Freud ele ficava putaço, porque não querem reconhecer a psicanálise como uma ciência, se uma ciência só pode construir seus conceitos a partir de observação. Só que o método da observação tem furos muito grandes, que é o que vão os popperianos dizer. Por exemplo, que é o clássico, né? Que você observa os cisnes num certo lugar, se todos os cisnes que você observou, um é branco, o segundo é branco, o terceiro é branco, por indução,
de observação, você conclui, logo, todos os cisnes são brancos. Freud universalizou, que seriam os universais antropológicos freudianos, a ideia, por exemplo, do Édipo. Então, para todo mundo, o Édipo acontece. Só que a gente sabe que não é assim. E o Freud universalizou também algumas interpretações, porque observa, tem uma regularidade. O paciente chega na clínica e diz que não está indo muito bem com o patrão porque enche o saco, rivalidade. Complexo de Édipo mal resolvido. Porque Freud induzia essas coisas, observava e criou uma indução. Lacan diz, não, a gente tem que partir de uma hipótese. Quer dizer, verificar se isso de fato, quer dizer, que um paciente chega e diga, eu sofro porque meus pais não me amavam. Eu gosto da posição do Alfredo, que ele diz assim, vamos ver se é verdade isso que você está falando. Só que se a gente admite logo de partida, quer dizer assim, é esse sentido que já está engessado, que o próprio Freud cai nessa hermenêutica. Um problema metodológico, né, que Freud não escapa. E o outro ponto que eu queria colocar é que Lacan estava nesse caminho. Se ele estava certo, eu não sei. Né, abro até para debate aí. Mas ele entendia, quando você fala, né, Alexandre, de inconscientes, várias concepções de inconscientes, é que o que Lacan entende é que a gente não copula, não comunga de um mesmo universo simbólico. Cada um há uma articulação simbólica. E aí ele diz assim, você tentar transmitir algo da psicanálise falando, você até pode, mas não sem longos rodeios e muitos equívocos. Aí por isso que ele achava que se eu criasse uma fórmula, e você entende o que é esse S barrado e aquele A, teria menos problemas de transmissão. Porque a gente, assim, falando, cada um define a pulsão de um jeito, o inconsciente de outro, e o Lacan estava tentando sair desses equívocos que ele entendia, porque ele diz assim, há um muro da linguagem, toda vez que a gente vai transmitir, e ele diz, a linguagem não é feita para comunicar. Quando a gente está no campo, ele diz do diálogo, a linguagem serve para alguma coisa, mas não para o campo científico. Teria que ter uma formalização. E aí, o inconsciente pensado de uma forma, cada escola, talvez, ou instituição, tem uma definição de inconsciente, de sujeito, porque a gente vai indo meio que pensando e falando o que quer, e sim, enfim, seria isso. O ser falante está nesse capítulo já? Não nesse capítulo, não. Tá nesse Ah, seminário, tá, mas tá, não tá. nesse capítulo. Tá, não, isso aí vai ser uma dor de cabeça, cara, também. É que agora eu lembrei do um, né? Porque tem um problema também, gente, das traduções. Tem uma frase importante e ela não é importante, mas ela assumiu a proprietária de importância. Sabe que vocês têm vários jargões do Lacan, né? E tem alguns que são muito problemáticos, assim. Um deles é A Mulher Não Existe, né? Mas tem também um que é do mesmo seminário que ele fala do A1. A1, né? HA1, né? E dando um resumo do problema desse um que ele está falando aqui, que o Gilberto falou, também é muito importante tomar cuidado com isso, porque qual que é a brincadeira do um? É que se há um, eu tô conseguindo prever uma propriedade com a relação da verdade, seria impassível de, digamos assim, de deslocamento. Um dos dois filósofos muito antigos, que acho que sim, basicamente você tem várias escolas depois, que é o resumo da treta, é o Parmênides e o Heráclito. E assim, é menos 5 antes de Cristo, assim. E a brincadeira dos dois, né, eu não me recordo exatamente, mas acho que o Parmênides não, o Heráclito é a brincadeira do nunca nunca adentramos o mesmo rio, né? E aí você tem essa brincadeira da mudança constante, da modificação, e do Parmênides o que é, e o que não é, não é. Qual que é o problema disso? Esse A1, a gente está dizendo o seguinte, olha, a gente está dizendo que há algo que é impassível de deslocamento. Então, assim, quando ele está falando desse um,
A gente está falando de que todas as propriedades, né, a relação com a verdade, está se relacionando a esse um, que quer dizer algo de imutável. Uma das posições, e aí o Lacan tem uma fala que diz há um, ou seja, na história, assim, estou dando um baita resumo, assim, mas na história está se dizendo que o Lacan está se referindo a esse um que seria inegociável, ou seja, há um inconsciente, há uma verdade aí. Só que a nossa posição é do Heráclito, pelo menos a posição que a gente acredita. Por quê? Porque um significante representa um sujeito para outro significante. E aí você tem todo um problema, porque só para dando um resumo, né? O Lacan, por exemplo, ele falou desse A1, e só existe uma vez que ele falou esse termo. Só que um significante representa um sujeito para outro significante, ele falou várias vezes em todos os seminários. Então, qual que é a diferença? É próximo do que a gente está pensando aqui. Não é em direção ao um, é a direção dessa relação do um com o outro. E o segundo significante, retroativamente, produz efeito no um. Quer dizer que a gente está nessa posição permitindo um deslocamento, que a gente permite uma dialetização da experiência. Ou seja, não há nada que seria, digamos assim, inegociável, que não há nada que seria, digamos assim, intransformável, né? Até nesse capítulo tem um exemplo que ele fala da pulsão escópica, que a gente vai ver, acho que mais nesse seminário. Mas, por exemplo, qual que é o trabalho que o Lacan faz na pulsão escópica no seminário 10? Vocês todos conhecem, acho que todo mundo conhece, quando vai trabalhar com o Lacan, a lógica do estágio do espelho, né? Que a criança se vê no espelho e tal. E qual que é a brincadeira que ele fala no seminário 10? E o resumo, né? Que o olho é um espelho. E por que isso é tão fundamental? Porque, para o Lacan, as propriedades de espaço que nós temos, de imagem, aí a gente está falando dos corpos, os corpos físicos, né, realmente, eles estão submetidos a essa lógica da pulsão escópica. Então, isso é muito. Ou seja, o que isso quer dizer que é tão importante? Quer dizer que os corpos podem mudar. Os corpos, eles sofrem alterações. A gente pode mudar o corpo de várias maneiras. Então, assim, não haveria algo de uma propriedade ôntica nessas relações, sabe? Então, assim, e por que isso é tão importante? Porque nós, como psicanalistas, a nossa posição em relação ao inconsciente, que a gente adora, né, um vacilo, a nossa posição é em direção ao conflito. Essa é a posição da dialética. Por quê? Porque a gente tem que ir em direção ao conflito, né? A gente tem que de alguma forma produzir propriedades na relação discursiva do caso para a gente poder contornar aquilo que o paciente diz que é inegável, inegociável, e para a gente entender por que é inegociável. E nessa propriedade do inegociável a gente vai poder entender o que é o real. Né? Então, se ele fala assim, pegando o exemplo mais esdrúxulo, né? Não consigo emagrecer, ali não está o real. Por quê? Aí a gente vai perguntar, tá, mas por que tu não consegue emagrecer? E aí, a partir desses contornos dessa relação, a gente vai conseguir determinar o que vai impedir essa, essa cena que leva a ele não conseguir emagrecer, por exemplo. Então, meio confuso, talvez está soando meio confuso, agora falando realmente não ficou tão legal, mas assim, qual que é a brincadeira? É que a nossa posição é o seguinte, algo do real, algo do impossível, que se manifesta no vacilo. E que nós temos que abrir para poder trabalhar com o paciente. Só que a nossa posição é o seguinte: é impossível, mas a gente tem que mudar esse impossível. Sabe? Nossa posição como psicanalistas é sempre assim: nada é inegociável, nada é impossível. Por quê? Porque o impossível também muda conforme, conforme o tempo. Né? As coordenadas que nós temos hoje do real são diferentes de 100 anos atrás. Então, assim, é isso que é tão importante, porque daí a gente vai delimitando esses contornos, essa relação com o real. Só que para fazer tudo isso, a gente tem que abrir o inconsciente. Não sei se fez algum sentido o que eu falei, mas, enfim. E até porque, né, Alexandre, isso que tu traz do um,
é uma tendência a constituir unidade, quer dizer, de que há uma verdade toda, ou que eu me constituo enquanto indivíduo. E é nesse seminário que Lacan também, eu acho que vai trabalhar alguma coisa da sexualidade no desfiladeiro dos significantes, não lembro qual que classe que é, e porque Lacan enfatiza, assim, que o papel da psicanálise seria da inserção do outro aí. Lacan diz assim, não existe o um e o dois. No plano simbólico, Lacan diz, ele enfatiza o zero e o um. Ele diz assim, se a gente admitir que a realidade humana se enraiza no símbolo, zero e um são dois. Porque essa tentativa de compor unidade também entra daquela lógica ocidental aristotélica de que existem dois inteiros que fazem uma unidade. Quer dizer, homens e mulheres e tal, que cada um comporia um. Por isso que Lacan diz assim, não há o segundo sexo, só há o um. E aí o pessoal foi entendendo por essas vias mais complicadas. E sobre isso que tu trouxe, né, Alexandre, acho que um trabalho que nós estudamos no ano passado, trazia justamente isso, assim, de, não é porque há um real que é impossível, que, por exemplo, ao final de uma análise não se possa mudar o impossível. Quer dizer, que você chegou com um impossível que você tenha que sair com o mesmo. Quer dizer, os impossíveis vão se articulando. Só que depende também de como a gente pensa o que é o real, o que é o impossível aí para o caso, enfim. E a clínica milleriana tem uma outra ideia de real que já é um pouquinho mais complicada. Vamos abrir para vocês falarem, se alguém quiser também falar. Isso é importante. E falando nisso, né, Alexandre, se alguém quiser encabeçar alguma aula, gente, fiquem bem à vontade, tá? Não estão entre mestres aqui, a gente tá para aprender coisas também com vocês. É, bom, não vou perguntar nada, que acho que nem vai dar tempo exatamente, mas só comentar quando a gente está falando sobre essa base, né, assim, do inconsciente sendo feito ali no momento da análise, na hora do falar, né, enfim, como vem para mim essa questão que eu sempre me pego pensando como não cair num relativismo de tudo é uma criação enfim, se teria essa verdade ou não, né, acho bem complexo, e aí até falando da direção do tratamento, como assusta um pouco essa ideia do poder que se tem do analista ali, né, do que está apontando, do que está apostando, e o que vai se criar ali na análise, né, assim, acho que dá essa impressão que teria um poder muito grande, né, o analista, frente à pessoa que está se colocando, né, para ser analisada. A minha brincadeira favorita, Bruna, sempre vai ser que o analista consegue até engravidar o paciente, né, brincando com a massa da Ana O. Mas sim, sim, sim. Agora, é, tem uma dificuldade que é aquilo que o caso pode permitir, né? Assim, minha posição é que a gente tem que ser muito otimista, por mais estranho que possa soar. Se o analista acha que não tem como resolver, né? Então, assim, é bem delicado, assim. Então, você sabe aquele negócio assim, mas como é que vamos mudar isso? Bom, mudando, né? A gente tem que, pelo menos, permitir essa possibilidade. Mas também há os impossíveis do caso, né? Por exemplo, tem coisas que a gente vai percebendo no caso clínico que não tem como negociar, sabe? Tipo assim, olha, tem algumas coordenadas dos casos, dependendo da estrutura, dependendo do que é possível, que é aquela brincadeira, você vai entrando naquilo que seria mais possível. Agora, do relativismo, realmente, assim,
eu teria que entender um pouco mais como você está pensando esse relativismo, assim, porque sim, acho que tem bastante relativismo. Eu nem sei dizer exatamente o que eu estou pensando, mas é só quando. Porque para mim é muito complexo mesmo, né? Quando se fala do que há um ou não há um, né? E aí, quando se entra nesse campo da verdade, existe a verdade, uma verdade coletiva, né? Enfim, como é que se articularia isso? Mas eu nem sei elaborar exatamente uma dúvida, uma coisa assim. É sempre. Não, 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 mas isso é bem interessante, assim, porque, já encerrando, né, gente, mas assim, o problema do relativismo é dizer o seguinte, assim, há coisas na análise que elas caem no relativismo porque o caso necessita do relativismo, digamos assim. Que eu quero dizer, né? É quase aquela questão assim de, olha, existem coisas que só são possíveis de serem relativas dentro da análise. E a análise, ela, pelo menos é o que a gente. Eu particularmente acredito muito nisso. A análise deveria permitir ser um dispositivo em que vou usar esse termo assim, certos relativismos que escapam ao laço social podem ter acesso, sabe? Então é dizer assim, a gente permitir certas relações, aí estou usando o termo relações, que são impossíveis fora da análise. E porque isso é muito assim, às vezes a gente tem que falar na análise sobre coisas que elas permitem um espaço que fora disso não tem como ser, sabe? Do tipo, enfim, até alguns extremos, assim, situações meio extremas, assim, a gente pode ali ter um relativismo que fora dela, assim, né? Sabe, é aquela máxima assim, ó, se você não, se tu não falar isso pro teu analista, falar para qualquer pessoa, tu vai preso, né? Quase isso, assim, o exemplo, né? Porque o exemplo que eu digo, ó, isso aqui é inegociável fora da análise. Né? Então, assim, e isso é difícil porque a gente tem que permitir esse relativismo, né? Sabe, de poder permitir. Porque eu gostei de ter o relativismo só para vocês entenderem, eu estou pensando muito nessa relação do real. Por quê? Porque a coordenada a gente permitir um relativismo do real, digamos assim, entendeu? A gente poder permitir que aquilo que seria inegociável pode ser negociável em certa medida. Mas isso a gente pode também debater em outros encontros, né, gente? Por hoje é isso, então.